O Primeiro Homem é um romance inacabado de Albert Camus, no qual ele estava trabalhando na ocasião em que ele sofreu o seu trágico acidente de carro que resultou na sua morte, assim como na morte de seu editor Michel Gallimard em 1960. Inclusive, o Camus estava com o manuscrito do Primeiro Homem no bolso, quando o carro bateu. Estava no bolso do seu casaco. Por isso, já podemos dizer que O Primeiro Homem é um romance que ocupa um lugar muito particular na obra do Camus. Sendo uma obra inacabada, a gente não tem como saber o que seria mantido, o que seria alterado e quais seriam os rumos que ele tomaria nas suas obras filosóficas e literárias que estão sempre se confundindo. Os seus romances são impregnados de filosofia, assim como os seus textos filosóficos têm uma dimensão literária muito acentuada. Então, o que a gente pode dizer é que o Camus, sendo um autor incansável, que considerava a obra do artista e do filósofo um devir em desenvolvimento, não algo fixo, ele estava prestes a desenvolver algo novo, que seria o seu ciclo do amor. Existe o ciclo do absurdo, no seu período do mito de Sísifo e do estrangeiro, de Calígula. Existe o ciclo da revolta, no seu período de O Homem Revoltado, A Queda, o Estado de Sítio, e haveria o ciclo do amor que ele não chegou a desenvolver. Reparem que eu mencionei sempre aqui brevemente, para cada um desses períodos, um romance, uma obra de filosofia e uma peça, que eram as grandes áreas de atuação do Camus. Então, a gente está diante de uma obra que não é o que seria a obra final, mas ainda assim, ela já tem alguma coerência própria, ela já tem muita coisa que nos faz pensar bastante. É a obra mais pessoal do Camus, é a obra autobiográfica do Camus. Ele está falando da sua vida, ele está visitando as suas origens nesse livro, ele está visitando a sua Argélia, a sua infância, a sua adolescência e investigando qual é a sua relação com essas pessoas. Ele fala muito sobre a sua infância sob o cuidado da mãe, analfabeta, descendente de espanhóis e empregada doméstica, e da avó, que era a dona do pedaço dentro da casa, tirânica, nem sempre justa com o Jacques e certamente não tão carinhosa quanto a mãe dele, o seu tio que o levava para caçar, que tinha certos problemas, ele tinha um problema mental, ele saía para caçar junto com o Jacques e os outros colegas dele que trabalhavam na tonelaria, e como que o Jacques vai se construindo em meio a isso tudo, os seus primeiros amigos, a sua vida na escola, o seu contato com o professor, que foi um personagem muito importante para o Camus, para o Albert Camus, assim como para o Jacques Cormery, o nome que o Camus recebe nesse livro. E, inclusive, as últimas páginas dessa edição que eu tenho, da Nova Fronteira, são as duas cartas, a correspondência que o Camus trocou com seu professor depois que ele ganhou o Prêmio Nobel. A primeira coisa que ele fez foi escrever para o professor. Isso é algo muito lindo, muito emocionante. As cartas são muito emocionantes e eu acho que merecem até um vídeo à parte. Ele tem muitas reflexões aqui sobre o pai, que morreu na Primeira Guerra Mundial, e isso faz com que ele pense também a condição do argelino, desse homem sem nome, desse homem esquecido, sem passado e sem memória. E eu acho que essa é a grande ideia do livro, é o ponto de partida, é o âmago da obra, que
é a reflexão em torno dos primeiros homens. O homem africano, pobre, é um primeiro homem, são todos os primeiros homens, porque são esquecidos como os grãos da areia. Eles não deixam memória, não deixam legado. E cada geração é muito semelhante à próxima e esquecida pela próxima. Não é uma vida de esperança, assim como não é uma vida de ressentimentos. Não tem projetos, não tem essa ambição do europeu. Então, tem reflexões aqui muito originais sobre a pobreza e é realmente uma obra muito pessoal, que vem de um lugar muito pessoal, ao mesmo tempo que tem um estilo muito naturalista, se a gente pode chamar a obra grosseiramente de uma obra do naturalismo, é porque Camus é muito minuciosamente descritivo, ele nos transporta para esses lugares, para essas atmosferas. A gente está lá com o Jacques, a gente sente os cheiros que ele sente, a gente vê as formas que ele vê, a gente sente o calor que ele sente. Então, isso tudo é fantástico. E é um escritor excepcional, né? Como vocês já sabem. Então, para você ter uma noção disso, vamos ler com as próprias palavras do Camus alguns pedaços do livro. Começando por essa parte na qual ele vai visitar o túmulo do pai, que conheceu a França e morreu. É uma reflexão muito interessante, que o Jacques Comeri, agora adulto, uma pessoa prestigiada, né, de sucesso, como o próprio Camus, percebe que o homem que está ali embaixo, enterrado, é mais moço que ele. Comeri aproximou-se da lápide e olhou-a distraído. Sim, era mesmo seu nome. Ergueu os olhos. No céu mais pálido, pequenas nuvens brancas e cinzentas passavam lentamente, e caía uma luminosidade ora leve, ora mais sombria. À sua volta, no vasto campo dos mortos, reinava o silêncio. Somente um rumor surdo vinha da cidade por cima dos muros altos. De vez em quando, uma silhueta negra passava entre os túmulos distantes. Jacques Comeri, o olhar atento à lenta navegação das nuvens no céu, tentava apreender, por trás do perfume das flores molhadas, o cheiro salgado que vinha do mar longínquo e imóvel. Quando o tinir de um balde contra o mármore de um dos túmulos tirou-o do seu devaneio. Foi nesse momento que leu no túmulo a data de nascimento do seu pai, que só então descobriu ignorar. Depois leu as duas datas, 1885 a 1914, e fez um cálculo maquinal, 29 anos. Súbito, ocorreu-lhe uma ideia que chegou a lhe agitar o corpo. Ele tinha 40 anos. O homem enterrado sob aquela lápide e que fora seu pai era mais moço que ele. Olha essa parte. E a onda de ternura e pena que subitamente lhe encheu o coração não era o movimento da alma que leva o filho à lembrança do pai desaparecido, mas a compaixão perturbadora que o homem feito sente diante da criança injustamente assassinada. Alguma coisa ali não seguia a ordem natural, e na verdade não a ordem, mas somente loucura e caos, quando o filho é mais velho que o pai. A sequência do próprio tempo se despedaçava em torno dele, imóvel entre os túmulos que não mais enxergava, e os anos deixavam de se ordenar segundo esse grande fluxo que corre em direção a seu fim. Os anos eram feitos apenas de fragor, ressaca e esteira de espuma, em que Jacques Comeri agora se debatia tomado de angústia e piedade. Olhava as outras placas da quadra e verificava pelas datas que o chão estava repleto de crianças que haviam sido os pais de homens grisalhos que acreditavam estar vivendo naquele momento. Pois ele próprio acreditava viver, tinha se estabelecido sozinho, conhecia sua força, sua energia, enfrentava e se controlava. Porém, dentro da estranha vertigem em que estava naquele momento, essa estátua que todo homem acaba por erguer e endurecer ao fogo dos anos, para nela se introduzir e ali esperar o último esboroamento, rachava-se rapidamente.
já se desmoronava. Ele não era nada senão um coração angustiado, ávido de viver, revoltado contra a ordem mortal do mundo que o tinha acompanhado durante 40 anos. Um coração que batia sempre com a mesma força, contra o muro que o separava do segredo de toda e qualquer vida, querendo ir mais longe, além, e saber antes de morrer, saber finalmente para ser, uma só vez, apenas um segundo, mas para sempre. É realmente uma viagem, uma peregrinação que ele faz para as suas origens e para as condições reais da sua família e do contexto do mundo, no momento em que ele viveu as aventuras da sua infância, que a gente acompanha tão vividamente nessas páginas, na maioria das páginas. São como dois universos que ele está tentando conciliar num só. O Albert Camus, autor renomado que se fez sozinho, com o jovem Camus, o Camus que cresceu fruto de toda essa situação caótica, a pobreza, a injustiça, a morte do pai, a dureza que a mãe e a avó passaram, o seu professor, o seu contato com a religião, o seu contato com os amigos, e como que ele foi se construindo do zero, né? E ele fala isso com um tom muito confessional em algumas partes do livro. Eu vou ler isso agora, inclusive. Tem um anexo aqui que eu acho que é fantástico sobre isso. Quando ele está se reportando à mãe. Mamãe, a verdade é que, apesar de todo o meu amor, não pude viver no plano dessa paciência cega, sem frases, sem projetos. Não pude viver sua vida ignorante. Corri o mundo, construí, criei, rejeitei pessoas. Meus dias tinham sido cheios até transbordar. Mas nada tinha enchido meu coração como... Olha que interessante isso que ele fala. O Mediterrâneo separava em mim dois universos. Um onde as lembranças e os nomes estavam conservados em espaços medidos, o outro onde o vento de areia apagava os rastros dos homens em grandes espaços. Ele está falando da França, o primeiro lugar, e a Argélia, o segundo. A noite agora levantava do solo e começava a afogar tudo, vivos e mortos, sob o maravilhoso céu sempre presente. Não, ele nunca iria conhecer seu pai, que continuaria a dormir lá embaixo, o rosto perdido para sempre nas cinzas. Havia um mistério nesse homem, um mistério que ele quisera penetrar. Mas no fim havia apenas o mistério da pobreza, que torna os seres sem nome e sem passado, que os faz entrar para a imensa mistura desordenada dos mortos sem nome que fizeram o mundo desfazendo-se para sempre. E ele que quisera escapar do país sem nome, da multidão e da família sem nome, mas em quem algo nunca havia deixado de reivindicar obstinadamente a obscuridade e o anonimato. Ele também fazia parte da tribo, caminhando na noite dos anos nessa terra de esquecimento, onde cada um era o primeiro homem, onde ele próprio precisara educar-se sozinho, sem pai, nunca tendo vivido esses momentos em que o pai chama o filho, depois de esperar que chegue a idade de poder ouvir, para lhe contar o segredo da família, ou uma tristeza antiga, ou a experiência de sua vida. Esses momentos em que até mesmo o ridículo e detestável Polônio torna-se de repente grandioso quando fala com Laerte. E ele tivera 16 anos, e depois 20, e ninguém viera lhe falar coisa alguma. E precisar aprender sozinho, crescer sozinho, em força, em poder, encontrar sozinho sua moral e sua verdade. A nascer enfim como homem para depois viver outra vez um nascimento ainda mais duro. O que consiste em nascer para os outros, para as mulheres, como todos os homens nascidos nessa região que, um a um, tentavam aprender a viver sem raízes e sem fé. Sobre essa questão da memória, o Manuel da Costa Pinto, jornalista que escreve o prefácio desse livro, faz um comentário muito relevante que expande essa questão temática do livro para o contexto no qual ele foi escrito, para a situação da Argélia. Eu vou ler brevemente aqui. Esse romance inacabado encerra uma dupla busca, da memória do pai, morto em idade inferior à que Cormery tem agora,
e dos rastros etnográficos de uma civilização cujo frágil equilíbrio estava sendo quebrado quando Camus morreu, em plena guerra de independência da Argélia. O aroma e os ruídos das multiétnicas cidades argelinas, com seus bairros árabes e seus filhos de europeus, aparecem com uma força evocativa inaudita. Esse painel da Argélia colonial se funde com o outro tema dominante de O Primeiro Homem, o desaparecimento dos vestígios da memória pessoal e coletiva. Um apagamento do passado que Camille Cormery identificava tanto em seu romance familiar quanto na história de seu país, marcado pelo imenso esquecimento que se apossa de todos os homens da África. Aí citando o Camus. Ele incorpora uma outra citação do livro que eu acho legal ler aqui também. A memória dos pobres já é, por natureza, menos alimentada que a dos ricos. Tem menos pontos de referência no espaço, considerando que eles raramente saem do lugar onde vivem. E tem também menos pontos de referência no tempo de uma vida uniforme e sem cor. Só os ricos podem reencontrar o tempo perdido, fazendo uma referência ao Proust. Para os pobres, o tempo marca apenas os vagos vestígios do caminho da morte. Bom, esse é o âmago temático dessa obra e eu acho importante mencionar também que é uma obra especial também pelo humor que ela tem, por como que nessas várias páginas onde ele vai estar falando da sua infância e das situações do cotidiano, de sua educação, a gente está quase que acompanhando, partilhando da inocência da criança que está descobrindo o mundo, que é em parte a realidade, em parte a sua aventura pessoal, e como que as duas coisas elas vão se fundindo à medida que o Camus, mesmo que a obra não está finalizada e estruturada por completo, combina esse olhar retrospectivo de um Cormery de 40 anos com o do Jacques, criança, que passa pelas primeiras aventuras de desobediência escolar, de respeito ao seu professor, de salvar, por exemplo, os cachorros da carrocinha, de descobrir a literatura e ficar horas lendo na biblioteca, de comer batata frita com o seu colega Pierre, de acompanhar o seu tio nas caças, o seu primeiro contato com a religião, uma coisa estranha, uma coisa que não teve o lugar que teve na Europa, ali naquela Argélia, entre aquelas pessoas, a geração do Camus, de filhos de homens que morreram na guerra, de crianças assassinadas na guerra, digamos assim, que cresceram sem pai e também sem Deus. O seu primeiro estágio, eu vou ler sobre essas duas experiências do jovem Cormery, mas antes disso, eu preciso mencionar a parte mais emocionante do livro, que é quando, diante da possibilidade de continuar seus estudos e de todo o apoio do mundo do seu professor, Jacques, a princípio, não iria continuar a sua educação porque a avó não queria. Porque para ela era mais importante que ele trouxesse algum dinheiro para casa, num trabalho, do que continuasse os seus estudos, que impediria Jacques de fazê-lo, ainda que fosse mais significativo para ele a longo prazo. E essa passagem que eu estou mencionando é quando o professor, o Bernard, que é, na vida real, o Louis Germain, que foi o professor do Camus, para quem ele escreveu após ganhar o prêmio Nobel, ele vai até a avó e consegue convencê-la da importância dos estudos de Jacques. Realmente, eu chorei lendo. E isso é muito raro. É raro até que a gente
chore vendo um filme, por exemplo. Hoje em dia, chorar lendo um romance foi uma coisa que me arrebatou assim, sem que eu estivesse esperando. Foi uma surpresa. Bernard sentou-se na sua poltrona e puxou Jacques para perto dele. E então? Aí o Jacques responde: minha avó disse que nós somos muito pobres e que no ano que vem eu vou ter que trabalhar. E sua mãe? Minha avó é quem manda. Sei disso, disse Bernard. Ficou pensando, depois abraçou Jacques. Escute, procure compreendê-la. A vida é difícil para ela. Elas duas sozinhas educaram vocês, seu irmão e você, e fizeram de vocês os bons meninos que são. Então, ela tem medo, é inevitável. Elas terão que sustentar você um pouco mais, apesar da bolsa. E além disso, você não levará dinheiro para casa durante 6 anos, compreende? Jacques sacudiu a cabeça de alto a baixo sem olhar o professor. Bom, mas talvez a gente possa explicar isto a ela. Apanhe sua pasta, eu vou com você. Para minha casa? Claro, vou ter o prazer de rever sua mãe. Aí eles foram, né? Eu vou pular aqui um pedaço. Você, disse o professor Bernard a Jacques, vá ver se eu estou lá na rua. Aí ele diz para a avó, a senhora compreende. Vou elogiá-lo e ele é capaz de pensar que é verdade. Jacques saiu, despencou pelas escadas e ficou perto da porta da entrada. 1 hora depois ainda estava lá, e a rua já estava ficando animada. O céu, através dos ficos, estava ficando esverdeado quando Bernard surgiu na escada atrás de suas costas. Coçou-lhe a cabeça. Muito bem, disse ele, está resolvido. Sua avó é uma mulher corajosa. Quanto à sua mãe, disse ele, nunca se esqueça dela. Senhor, disse a avó, aparecendo no corredor. Segurava com a mão o avental e enxugava os olhos. Esqueci. O senhor me disse que daria aulas suplementares a Jacques. Claro, disse Bernard, e pode estar certa de que não vai ser de brincadeira. Mas nós não vamos poder pagar. Bernard olhou-a atentamente, abraçando Jacques. Não se preocupe. E sacudindo Jacques, ele já me pagou. Ele já tinha ido embora e a avó segurava Jacques pela mão para subir de volta para o apartamento e pela primeira vez apertava sua mão com muita força, com uma espécie de ternura desesperada. Meu menino, dizia ela. Meu menino. Comenta aí se você também se emocionou nessa parte, porque para mim é o momento mais emocionante do livro. Como que ele conseguiu extrair essa ternura tão espontânea e tão bela da avó, num momento tão único e singelo, que é muito raro naquele cotidiano de coisas imediatas, de preocupações reais com as finanças e com a alimentação e tudo mais. Tem também um outro momento que eu gostei bastante, que é quando ele narra a ida aos cinemas com a avó, que não lia as legendas. E aí ele precisava contar para ela, ele lia as legendas, era cinema mudo. Ele lia as legendas e precisava contar para ela o que estava acontecendo, para ela acompanhar os filmes. E aí, às vezes, ele irritava as pessoas que estavam na sala e ele ficava com vergonha. É um momento também muito especial, óbvio, né? Se tratando de cinema, tende a ser. Aqui ele narra a volta do trabalho num estágio que ele conseguiu, forçado, obrigado pela avó, porque ele precisava levar algum dinheiro para casa no verão, em vez de ficar se divertindo e não fazer nada. E aí ele, fazendo um monte de coisa puramente burocrática, levar alguma coisa no correio, voltar. Para ele, para o pequeno Jacques, aquilo sim era não fazer nada. E não as várias coisas legais que ele faria nas férias, que ele pretendia fazer nas férias. Isso aqui é a volta do trabalho, como que era, né? O retorno desse trabalho que ele estava fazendo para agradar a avó, para levar algum dinheiro para casa, e que ele foi convencido a enganar o patrão, né? Porque o patrão não sabia que ele ia ficar lá só durante as férias. Mas a avó falou, não tem problema, depois a gente explica para ele, né? E no final, o patrão realmente compreende, mas fica irritado com o Jacques e tal. E é interessante ver
como que ele descreve esses sentimentos da criança, essas preocupações. Então vamos lá. Comprimidos uns contra os outros no calor pesado, ficavam mudos os adultos e o menino, voltados para a casa que os esperava, transpirando calmamente, resignados a essa vida dividida entre um trabalho sem alma, longas idas e vindas nos bondes desconfortáveis e, para terminar, um sono imediato. Certas tardes Jacques ficava com o coração apertado ao vê-los. Até então, ele só conhecera as riquezas e as alegrias da pobreza, mas o calor, o tédio e o cansaço revelavam-lhe sua maldição, a maldição daquele trabalho de uma estupidez de fazer chorar, cuja monotonia interminável consegue tornar ao mesmo tempo os dias mais longos e a vida mais curta. A monotonia do trabalho tornava os dias mais longos e a vida mais curta. As aulas de catecismo eram dadas pelo segundo padre da paróquia, grande, até mesmo gigantesco, em sua longa roupa preta, magro, o nariz de bico de águia e as faces encovadas, tão duro quanto o velho padre era doce e bom. Seu método de ensino era o recitativo, e apesar de primitivo, talvez fosse o único adaptado à pequena população rude e obstinada que ele tinha a missão de formar espiritualmente. Era preciso ensinar as perguntas e respostas. Quem é Deus? E aí ele até deixou aqui uma nota, ver um catecismo, para ele complementar melhor essa parte. O livro é cheio de notas, de partes que estão ilegíveis e que foram omitidas, porque a gente está tratando de uma obra não acabada. Essas palavras não significavam rigorosamente nada para esses jovens catecúmenos. E Jacques, que tinha uma excelente memória, recitava-as imperturbavelmente, sem nunca compreendê-las. Quando um outro menino repetia, ele devaneava, ficava de boca aberta ou brincava com seus colegas. Foi uma dessas brincadeiras que o enorme padre um dia surpreendeu e, pensando que a brincadeira se dirigia a ele, achou por bem fazer respeitar o caráter sagrado de que estava investido. Chamou Jacques diante de todo o grupo de meninos e ali, com sua mão comprida e ossuda, sem qualquer explicação, deu nele um tapa com toda a força. Jacques, sob o impacto do golpe, quase caiu. Agora vá para o seu lugar, disse o padre. O menino olhou, sem uma lágrima, e em toda a sua vida foram a bondade e o amor que o fizeram chorar, nunca o mal ou a perseguição, que ao contrário tornavam mais forte o seu coração e a sua decisão. E voltou para seu banco. A parte esquerda de seu rosto queimava. Ele sentia um gosto de sangue na boca. Com a ponta da língua, descobriu que a parte interna de sua face se cortara com um golpe e sangrara, engoliu seu sangue. Durante todo o resto do curso do catecismo ele ficou ausente, olhando calmamente o padre, sem queixa, mas sem amizade. Quando este falava com ele, respondendo de cor, sem erro, às perguntas que diziam respeito à pessoa divina e ao sacrifício de Cristo, a 1000 léguas de distância do lugar onde estava. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha te ajudado a compreender melhor essa obra e a obra do Camus, com esse vídeo sobre o primeiro homem, que, como eu disse no começo, é uma obra inacabada que estava inserida no contexto de mudança no pensamento camusiano. Me parece que o Camus ele está sempre falando de uma fraternidade que ia ganhar um destaque nessa nova etapa, sobre essa fraternidade entre homens, entre seres humanos, entre estrangeiros, entre atores apartados do seu cenário. É como se todos os seres humanos fossem oprimidos pelo absurdo, por esse dado incompreensível da experiência humana no planeta. E essa experiência limitada e desprovida de respostas, da qual todos partilham, todos os seres humanos partilham, pode conduzir a uma comunhão e a uma afirmação da vida. E como que essa ligação se faz muito presente nas obras do Camus. Se você leu O Exílio e o Reino, a ligação entre os personagens muito diferentes,
a ligação entre personagens de uma história e outra, que são vários contos, em diferentes lugares do mundo, um deles no Brasil, e eu não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, porque tem algo muito especial a respeito do conto A Pedra que Cresce, que será tratado de maneira mais apropriada aqui no canal em breve. Mas então, essa fraternidade, ela atravessa a obra do Camus, e até em O Primeiro Homem a gente vê isso na relação que o Jacques tem com seus amigos da escola, essa relação de conseguir enxergar o próximo, de conseguir se ver no próximo, de ver que ele está submetido às mesmas condições que você. Eu estava até conversando com um amigo meu um dia desses sobre o Camus e ele disse algo que eu concordo muito, que é a morte do Camus, ela foi algo tão, obviamente, triste e inoportuno que é como se fosse um autor que tivesse prestes, né, que estava prestes a talvez trazer o que ele tinha de mais importante na sua contribuição filosófica e literária e foi interrompido, né, por causa dessa morte, desse acidente. É como se fosse... É como se o Nietzsche morresse antes do Zaratustra. Então é algo a se pensar em como que, para o Camus, que vê a filosofia e a obra de um autor como um devir, como algo que se desenvolve e se transforma, como que ele não teve essa oportunidade de se desenvolver ao que seria possivelmente o seu maior potencial enquanto escritor e enquanto filósofo. Então é basicamente o que eu tinha para hoje. Comente aí sua opinião, muito obrigado por assistir. Não deixe de conferir também meus outros vídeos sobre Camus, meu vídeo sobre o mito de Sísifo, sobre a queda e sobre a peste. Eu acho que não há um romance mais relevante do que a peste para o momento que a gente vive. Muito obrigado, até a próxima.